Olá, boa tarde, ótima quarta-feira. O NT Sul começa agora com as principais notícias do dia e com a sua participação através de nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, onde também estamos ao vivo. Nós vamos discutir hoje a reforma do ensino médio. Base Nacional Curricular deve ser finalizada até o fim do ano pelo MEC, mas tem chance de ser prorrogada. Enquanto isso, o tema divide a opinião de estudantes, professores e especialistas em educação. Por exemplo, português, inglês e matemática são matérias bem necessárias para o futuro. Eu sou contra, porque vai desvalorizar outras matérias que a gente vai precisar no futuro. Quem vai ser afetado não faz ideia de como vai ser afetado e de por que isso está acontecendo. As disciplinas podem continuar ocorrendo, na verdade vai dar liberdade para a escola e inclusive podemos ter escolas que têm uma maior carga horária de filosofia e sociologia que tem hoje. Após reforma, o monumento símbolo de Cachoeira do Sul, Chateau vai ser monitorado por câmeras. É a tecnologia contra o vandalismo. O governo cachoeirense de Sérgio Gnatti conta com o supersecretário Ronaldo Toné. Ele está à frente de 3 secretarias. O senhor entende que é viável administrar as 3? Não tem problema nenhum, eu já passei por isso na primeira administração do prefeito Gnatti. Já tive a oportunidade de comandar simultaneamente o gabinete do prefeito, a Secretaria de Indústria e Comércio, Agricultura e Pecuária, depois fui secretário da Estácio, fui secretário do Interior, ou seja, são pastas pela qual eu já passei e não tive nenhum problema. Corsã anuncia água tratada em 6 meses para a localidade do Piquiri, em Cachoeira do Sul. E ainda, a HCB encerra sexta-feira recebimento de currículos no processo de contratações para a abertura do mini hospital da Zona Norte de Cachoeira. Essas e outras informações a partir de agora. O Ministério da Educação prorrogou até 31 de maio o prazo de renovação dos contratos junto ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o primeiro semestre de 2017. A mudança foi publicada em portaria do Diário Oficial da União da última sexta-feira. De acordo com o documento, está prorrogado também o prazo para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino, bem como a solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento respectivo ao primeiro semestre de 2017. A Polícia Civil realizou na manhã de hoje uma operação que desarticulou no Rio Grande do Sul e em São Paulo uma quadrilha que aplicava golpes em clientes de operadoras de cartões de crédito. O delegado Wilton Miller Rodrigues, titular da 3ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, responsável pela investigação, apura os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Até o momento foram presas 7 pessoas, 5 no Rio Grande do Sul e 2 em São Paulo. A chamada Operação Privilégio reuniu 50 policiais nos 2 estados para cumprir 11 mandados de prisão temporária de integrantes do grupo que foram identificados e 12 de busca e apreensão na capital paulista. Ao todo, 29 vítimas foram identificadas e elas foram lesadas em R$ 422 mil. A quadrilha atuava informando que uma das compras efetuadas não havia sido realizada e que precisava seguir instruções para resolver o problema. Um dos procedimentos era digitar a senha do cartão no teclado do telefone para logo em seguida inutilizar o mesmo, mas sem danificar o chip. Depois disso, os clientes deveriam escrever uma carta de próprio punho contestando a compra e entregando ao motoboy que buscava na residência, além da carta, o cartão. O chip era retirado e utilizado em um outro cartão confeccionado pela quadrilha. De posse deste documento falso e a senha repassada por telefone, os criminosos faziam compras no comércio e saques bancários. O Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul recebeu mais R$500 mil para a compra de equipamentos, aquisição de veículos e obras de ampliação e reforma. Os recursos são oriundos da consulta popular dos anos de 2014, 2015 e 2016. No total, o Estado destinou 12 milhões aos hospitais gaúchos. Perto de 1 milhão deste total corresponde às pendências ainda da consulta de 2014. Os recursos recebidos pelo HCB serão investidos na ampliação de leitos e modernização da UTI neonatal. Um acidente na tarde de ontem, no quilômetro 287 da BR-290, aqui em Cachoeira do Sul, vitimou Olimar dos Santos Xavier. Ele tinha 45 anos e morava em Santana do Livramento.
Durante o resgate, os socorristas se depararam com uma situação inusitada. A vítima carregava milhares de dólares e reais em espécie escondidos nas meias. A Polícia Civil de Cachoeira do Sul investiga o caso e o repórter João Paulo Ferreira traz os detalhes. Um acidente acontecido ontem na entrada de Cachoeira do Sul acabou despertando a atenção da Polícia Civil aqui da cidade. Estou aqui no plantão policial, vou conversar com o delegado titular, doutor Ricardo Milesi. Doutor, valores altos foram encontrados no veículo do Olimar. Qual o ponto de partida, doutor, para a investigação ser iniciada aqui na delegacia? Bem, esse acidente que envolveu o Olimar, ele acarretou a morte do Olimar e nessa situação, nessas circunstâncias, é que foi encontrado valores em espécie, em reais e em dólar, na posse da vítima. Bem, a partir desse momento se constatou que havia valores altos, relativamente altos, na posse dele, e esse fato gerou atenção, né? Não é tão corriqueiro se verificar uma pessoa transportando tais quantias dentro de um veículo. A partir disso, nós entramos em contato com policiais civis, com pessoas que trabalham no setor de segurança da região onde a vítima morava, onde o Olimar morava, que era na região de Santana do Livramento, e mantivemos contato com os colegas de lá. Não verificamos o envolvimento dele com nenhuma atividade ilícita. A princípio, ele tinha uma atividade ilícita, não tinha envolvimento com nenhum crime. Então, nós estamos esperando um breve período para poder conversar com os familiares, claro, respeitando o período de luto, para poder entender a origem desse dinheiro, desses valores que estão apreendidos. Ele morava em Santana do Livramento? Ele seria da região de Santana do Livramento. Os familiares dele teriam estabelecimentos comerciais naquela região, o que poderia, em tese, justificar a origem desse dinheiro que foi apreendido. Já foi feito algum contato com a família por parte da Polícia Civil? Foi feito contato com o irmão dele. Não se conseguiu, até o momento, contato com a esposa, mas no decorrer dos dias, nós vamos esclarecer melhor esses fatos, quando nós pudermos conversar com calma com esses familiares. As cidades brasileiras vivem um grande problema para a preservação de seu patrimônio por conta do vandalismo. Em Cachoeira do Sul, após a restauração do Château d'Eau, que é o principal monumento da cidade, a preocupação da comunidade agora é de que ele seja preservado. A boa notícia é de que o local passa a contar com um sistema de vídeo monitoramento oferecido gratuitamente pela empresa de internet CST. Nós estamos aqui no Château d'Eau, cartão de visita aqui de Cachoeira do Sul, para dar uma boa notícia para o cachoeirense. Estou aqui acompanhado do Maicon Serentini, proprietário da CST, provedor de internet, e também do Atos Stringini, que é gerente administrativo. Eu vou deixar para vocês falarem então, darem essa boa notícia para a Cachoeira do Sul. Tudo bem, Maicon? Tudo bem. A gente está instalando aí logo já uma câmera de monitoramento aqui na Praça Château d'Eau, que vai ser possível aí também qualquer pessoa aí acessar online, né, poder assistir, ver como é que tá a qualquer horário do dia e da noite aí, né. Isso aí é um presente da CST para o município de Cachoeira do Sul. Isso, é um presente aí para o município e para a população, né, porque foi feita a reforma agora, a gente viu que está muito bonito tudo, né. Então, quem mora longe, quem mora no outro estado, no outro país, aí quiser assistir em tempo real, aí o Château d'Eau vai estar disponível, né? Atos, a proteção do Château d'Eau era uma preocupação da população. A gente sabe que os vândalos eles não respeitam mais os lugares, né? E essa era uma preocupação para que não sofresse nenhuma avaria, já que foi recém-inaugurado e foi tido todo um trabalho para se restaurar. Quando que entra em operação essa câmera de monitoramento que vai funcionar 24 horas? Bom, a CST já apresentou o projeto para o município, para nós estarmos fazendo a instalação. A principal função da câmera é inibir também vândalos de estar fazendo essa depreciação, enfim, e também vai ter à disposição da comunidade um sinal Wi-Fi aqui no Château d'Eau. O pessoal vai poder tirar uma selfie, que nem nós vimos agora há pouco, e já compartilhar através da internet da CST. Essa câmera ela vai estar online 24 horas.
tanto a prefeitura, a comunidade, a brigada, quem tiver interesse, ele vai poder ter esse acesso e, se verificar alguma situação suspeita, já fazer uma ação específica, né? Isso é um presente que a CST está investindo e está deixando à disposição da comunidade. Achamos lindo, ficou ótimo o Chateau, o ambiente está sendo mais prestigiado, o pessoal está vindo tomar chimarrão, está vindo curtir, e a gente quer propiciar isso aí, uma benfeitoria, um cuidado, um agrado para a nossa comunidade, que tanto preza por ser cliente da CST também, né? Obrigado ao Atos, obrigado também ao Maicon e obrigado à CST, que se sensibilizou com toda esta preservação a esse monumento lindo que depois de restaurado aí foi entregue de presente à comunidade. E não somente uma boa notícia, não apenas o monitoramento, mas também o sinal Wi-Fi. Daniel, Cachoeira do Sul ganha 2 presentes da CST. Maravilha, obrigado pela informação, João. Parabéns a essa entidade, a esta empresa, né, por esta iniciativa. Que bom que todas as empresas pudessem fazer um pouquinho pela cidade, não só com a geração de empregos, mas fazendo um pouquinho mais para que a cidade possa ficar bela, sendo preservada, tendo as suas praças públicas, os seus monumentos preservados. E você de casa, o que acha? Vai ser uma boa poder ter acesso de qualquer lugar do Brasil ao monumento Chateau, poder visualizar este cartão postal da cidade de Cachoeira do Sul? Ou quem sabe ir ali com amigos, com parentes para a volta do Chateau e ter acesso à internet? Manda aí o seu recado, o que você acha dessa iniciativa, facebook.com/TV Cachoeira, dê a sua opinião, a gente quer ouvir você também. Bom, e o debate sobre mudanças no ensino médio não é novo no Brasil. Há muito se fala sobre a necessidade de dar um caráter, de um melhor desempenho prático a este nível da educação, que prepara os jovens para definir o futuro profissional. E nestes tempos de reformas em vários setores da vida social, política e econômica no Brasil, as mudanças geram polêmica. Segundo o Ministério da Educação, a implantação efetiva do novo modelo proposto pode ficar para 2020. Isso porque a definição da Base Nacional Comum Curricular só deve ser apresentada no final deste ano. A Universidade FEEVALE, em Novo Hamburgo, e a segunda Coordenadoria de Educação, composta por 38 cidades, sediaram o primeiro seminário estadual para a estruturação do novo ensino médio. A proposta é fazer debates nas várias regiões do estado, que é dividido em 30 coordenadorias de educação, para construir o currículo que será adotado aqui. Serão pelo menos 2 anos de trabalho, pois a implantação da reforma aprovada por lei em fevereiro ainda depende da publicação da Base Nacional Comum Curricular, que define 60% das disciplinas obrigatórias. Quando nós tratamos sobre a Base Curricular Comum, nós estamos dando a condição de equilíbrio para todo estudante que entra nas escolas técnicas ou tradicional educação, aquele do ensino médio, uma condição de equilíbrio de conhecimentos, para ali ele montar a sua plataforma de como vai se desenvolver dali em diante. A palestra de abertura foi uma videoconferência do secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares da Silva. Ele iria a Novo Hamburgo, mas ficou impedido de viajar por causa de manifestações em Brasília. Rocieli confirmou que a base curricular deve ser finalizada até novembro, para ser entregue ao Conselho Nacional de Educação. O objetivo da reforma é flexibilizar os currículos de acordo com as realidades regionais e as vocações e interesses dos estudantes. Rocieli destacou a preocupação com o baixo desempenho e a alta evasão escolar no ensino médio. Se a gente vai ter menos jovens ingressando tanto no sistema de ensino superior e tudo mais a partir de 2022, o mercado de trabalho também vai sentir muita falta em breve, coisa que acontece em alguns países que hoje já incentivam a natalidade, né? O Brasil vai começar a entrar numa crise no futuro de ter um país menos jovem, um país mais envelhecido. Qual que é o problema disso? Mais sério é que nós não estamos formando os nossos jovens adequadamente, não estamos preparando para a vida. A reforma do ensino médio foi apresentada por medida provisória em setembro do ano passado e logo motivou protestos em todo o país. Estudantes ocuparam escolas, inclusive no Rio Grande do Sul.
A principal polêmica na época foi a retirada da obrigatoriedade de disciplinas como a filosofia, a sociologia, as artes e a educação física, antes previstas pela LDB. O texto final, aprovado no Congresso Nacional, só manteve como obrigatórios o português, a matemática e o ensino de inglês. Mas uma emenda contemporizou a situação e garantiu, através de estudos e práticas, estas disciplinas no currículo. A comunidade escolar que participa da discussão está atenta a esta construção do currículo no Estado. Hoje parece que só se precisa estudar aquilo que é útil, né? Uma visão muito utilitária do conhecimento. Mas você tem um conhecimento amplo que te permite, sim, aí pensar o seu dia a dia de uma forma muito mais ampla, pensando soluções, usando esses conhecimentos que aparentemente não são tão utilitários. Além da ampliação da atual rede de 167 escolas técnicas, o Estado terá como desafio o aumento gradativo da carga horária, que pela reforma passa de 800 para 1.400 horas por ano. Nós temos um número pequeno de escolas técnicas e nós vamos ter que ver como nós vamos viabilizar, se vai ser com parcerias, como isso vai acontecer. Nós já temos que começar a discussão para que nós possamos, aqui no Rio Grande do Sul, ter um currículo que possa, ao mesmo tempo, formar um cidadão, aí com disciplinas que são importantes, como filosofia, artes, educação física, assim como encaminhar os nossos estudantes para uma formação profissional. Os 2 anos de discussão vão organizar a estrutura e os conteúdos a serem trabalhados no ensino médio gaúcho. Agora, 12h17, a gente já destaca as participações do telespectador, a sua participação com a gente através das redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira. Com a gente aqui o Francisco Carlos. Abraço para você, Francisco, muito obrigado pela participação. A Liane Rodrigues também já interagindo, deixando seu recadinho no nosso vídeo ao vivo. A Janaína Golk também mandando seu recado. Obrigado, Janaína. E você de casa também pode interagir com a gente. O NT Sul faz uma rápida pausa para o intervalo e a gente segue tratando sobre a reforma do ensino médio. Queremos ouvir o que você acha desse novo formato de ensino que está sendo implantado no país. Mande a sua opinião em nosso vídeo ao vivo do dia no Facebook. O Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul encerra sexta-feira prazo para entrega de currículos a quem quiser se candidatar a uma das 62 vagas que estão sendo oferecidas para a unidade de pronto atendimento da Zona Norte, a UPA. E ainda, após a saída de Daniela Santos da Secretaria de Interior, Ronaldo Toné assume a pasta e vira supersecretário. O senhor entende que é viável administrar as 3? Não tem problema nenhum, eu já passei por isso na primeira administração do prefeito Guinatti. Já tive a oportunidade de comandar simultaneamente o gabinete do prefeito, a Secretaria do Comércio, Agricultura e Pecuária. Depois fui secretário da Estas, fui secretário do Interior, ou seja, são pastas pela qual eu já passei e não tive nenhum problema. É logo depois do intervalo. Agora 12h22, o NT Sul já está de volta ao vivo, contando com a sua participação, facebook.com/TV Cachoeira. O que você acha da reforma do ensino médio? Ela irá ajudar a formar uma melhor geração de trabalhadores? Há quem diga que a reforma vai tirar a capacidade crítica dos estudantes. Dê a sua opinião em nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. A reforma do ensino médio é um conjunto de novas diretrizes implementadas por uma medida provisória sancionada pelo presidente Michel Temer em fevereiro. Desde então, o novo modelo vem causando dúvidas e debates acalorados entre instituições e dirigentes da área de educação. A reforma do ensino médio ainda nem começou, mas para quem já fez o tema de casa, não restam dúvidas. Eu sou contra, porque vai desvalorizar outras matérias que a gente vai precisar no futuro, ou para ter um pouco de conhecimento e cultura, assim, sabe? Por exemplo, desvalorizar filosofia e geografia, isso é totalmente inadmissível, sabe? A forma do ensino médio é muito importante porque, por exemplo, português, inglês e matemática são matérias bem necessárias para o futuro. Por exemplo, se tu for usar inglês, uma língua estrangeira, ela é essencial se tu for fazer alguma coisa que envolva que tu faça para outro país. E matemática é tipo para engenharia, que é necessário aprender. Português é para aprender nossa linguagem.
Pela nova lei, as escolas serão obrigadas a oferecer a cada ano 60% do conteúdo previsto nas disciplinas da base curricular e outros 40% dos chamados conteúdos formativos, como é o caso do ensino técnico. É que, pelo modelo proposto, os alunos poderão escolher cursar ou não matérias como artes, educação física, filosofia e sociologia. Enquanto isso, permanece obrigatório nos 3 anos apenas o ensino de matemática, português e inglês. Atualmente, as escolas são obrigadas a oferecerem 13 disciplinas. Para a presidente do Sindicato dos Professores do Estado, a lei é um retrocesso, principalmente por retirar disciplinas que estimulam o debate crítico. Sendo obrigatório, essas crianças elas são estimuladas a vir para o debate. E, gente, história, geografia, filosofia, sociologia são das humanas aquelas que mais desenvolvem o senso crítico dos nossos alunos. Quanto à escola particular, não precisará se adequar a essa reforma de ensino, lá nós teremos alunos sendo formados na amplitude do conhecimento, enquanto aqueles que estiverem na escola estadual estarão sendo formados para serem robôs, que vão prestar excelentes serviços e não serão problemas porque não terão a capacidade de refletir para contestar. Já para o presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, a reforma dará mais liberdade às escolas, o que não significa a retirada de conteúdos ligados à filosofia e à sociologia. A escola, cumprida a parte que diz respeito à base nacional curricular, ela vai poder trabalhar o seu currículo de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua localidade, de acordo com a região onde ela está, de acordo com a sua vocação. As disciplinas podem continuar ocorrendo, na verdade vai dar liberdade para a escola e inclusive podemos ter escolas que têm uma maior carga horária de filosofia e sociologia que tem hoje. A nova lei foi aprovada enquanto medida provisória em fevereiro deste ano. A previsão do governo federal é de que a mudança no ensino médio comece a ser implementada somente em 2019. Até lá, o Ministério da Educação espera concluir a Base Nacional Curricular, que é o documento responsável por definir os conteúdos e disciplinas essenciais aos estudantes. Nós vamos agora ao comentário de educação com Denise Belladonna, mas o assunto é a baleia azul, o jogo que gerou repercussão em todo o mundo, aí, especialmente na última semana. Denise diz que a onda da baleia azul vai passar, mas isso não significa que a ameaça a jovens e adolescentes terá acabado. Boa tarde. O assunto mais generalizado hoje nas mídias é a série de desafios depressivos e mutilantes do jogo Baleia Azul. Primeiro eu quero dizer para você que isso é real. Não são fatos de outros países que fica da televisão para lá. Não, ele está na nossa cidade, bem perto de você. O meu comentário de hoje é um grito de socorro chamando esses jovens para a vida. Algo que é tão precioso, ela te apresenta tantos desafios para vivê-la que você não precisa participar de desafios para perdê-la. E deixar de viver intensamente momentos e oportunidades que ainda nem conhece. Jovem, você foi criado para ser livre e não para tornar-se escravo de pessoas que querem te manipular, querem interromper a tua felicidade. Até porque, quando passar essa onda, outras virão. E você precisa aprender a ignorá-las. O meu grito também vai para os pais dos adolescentes, que sem paranoia, mas com a responsabilidade que te foi imputada quando assumiste a paternidade, olhe para o seu filho. Será que o comportamento dele mudou no sentido de perder o interesse por atividades costumeiras? Está mais isolado, irritado? E os hábitos de sono estão como sempre? Converse com ele sobre esse assunto e outros. Descubra o que ele sabe e o que pensa e dê o seu conselho. Caso perceba que algo está diferente, investigue. Não deixe de procurar ajuda especializada constatando algum risco. Elas existem, inclusive gratuitamente. Só não vale fechar os olhos e fazer de conta que isso não pode existir para você. O grupo de risco são os adolescentes. Se você conhece algum, você está nessa também. Não é porque a onda vai baixar que os perigos desaparecerão.
Lembra quando o seu filho era pequeno e você o defendeu de tantas situações? Tantas que você chegou na hora e se não fosse assim, o que poderia ter acontecido? Principalmente quando ele começou a caminhar. Pois é, essa tarefa ainda não terminou. Eles ainda estão aprendendo a caminhar nesse mundo. E vocês, pais, só vocês, podem agarrá-los pela roupa e guiá-los pelo caminho certo, defendendo das escadas onde podem cair. Se nós, pais, não fizermos essa defesa, o jogo está perdido para os nossos jovens, porque existem pessoas muito inteligentes e mal intencionadas, interessadas em derrubar os nossos filhos. Pessoas que sabem da inconstância da cabeça de um adolescente que passa por ajustes onde hormônios são reduzidos e outros são lançados. Essas pessoas conhecem o seu filho e aproveitam isso para dominá-lo e destruí-lo. Os fatos mostram que eu não estou exagerando e quero lhes dizer mais. Esse plano de destruição não começa agora na adolescência. Você que tem filhos menores, já prestou atenção nos programas que eles assistem na televisão? Você já observou o perfil da personagem que eles têm como herói ou heroína? Aquele ou aquela que você até a roupa já comprou para que seu filho fique parecido com ele? Dê uma observada se não é uma personagem problemática, deprimida, ou se seu filho não está alimentando uma expectativa fora da realidade da vida com estes ídolos. Infância é época de sonhar, mas também de aprender. E você, que é o educador dessa criança, deve estar junto com os seus sonhos, junto com as suas realizações. Segundo a publicação do jornal Zero Hora, o suicídio é hoje no Rio Grande do Sul a principal causa de morte entre meninas de 14 a 19 anos. Então eu lhes digo, o assunto é sério e você precisa interferir. Até o nosso próximo encontro. E a gente aproveita para destacar mais participações dos telespectadores, a sua participação com a gente, porque você de casa faz o NT Sul junto com a gente, você contribui, dá a sua opinião, deixa a sua sugestão de reportagem também, facebook.com/TV Cachoeira. Com a gente a Dagmar Nascimento Dias. Dagmar Nascimento Dias, obrigado pela sua participação, pela sua mensagem. A Loreci Dutra também deixando seu recadinho para a gente. A Rejane Goltz deixando um abraço para todos os telespectadores da TV Novo Tempo e do NT Sul. Gente, encerra nesta sexta-feira o prazo para entrega de currículos a quem se interessa em se candidatar a uma das 62 vagas que estão sendo oferecidas para trabalhar na unidade de pronto atendimento da Zona Norte, a UPA. No Hospital de Caridade e Beneficência, responsável pela administração da UPA, a coordenação de RH trabalha na triagem dos currículos e detalha como será o processo seletivo. Logo depois que o HCB foi anunciado como gestor da UPA, quase 3.000 currículos foram enviados aqui para a Coordenadoria de Recursos Humanos do hospital, para que fossem preenchidas as 62 vagas dos funcionários dos candidatos, então, para trabalharem na UPA. Esse processo de seleção termina agora no dia 5 e eu vou conversar com a coordenadora de Recursos Humanos aqui do HCB, Lísia Noal Vieira da Cunha, para saber mais informações, então, sobre como é que vai transcorrer esse processo. Lísia, sexta-feira, dia 5 de maio, termina o prazo para a entrega desses currículos. Boa tarde. Boa tarde. Sim, exatamente. A gente já vem recebendo currículo há um bom tempo, né? Nós disponibilizamos vários canais para que as pessoas pudessem entrar em contato com o hospital para entregar esses currículos. A maioria aconteceu por e-mail, né? Através do nosso site, que nós temos um ícone onde as pessoas podem preencher o currículo. Também deixamos uma caixa disponível na recepção do hospital para que as pessoas entregassem os currículos ali, pessoalmente, né? Nós também acabávamos recebendo quase que diariamente currículo aqui de parentes de nossos funcionários, né, conhecidos, enfim, todo momento a gente recebia currículo. Foram em torno de quase 3.000 currículos. Depois de todo esse volume de currículos que vocês receberam, ficou decidido então que algumas etapas seriam feitas para que houvesse uma seleção mais justa. Como é que vai transcorrer esse processo?
Isso, nós estamos encarando assim todo o nosso processo como justo e transparente. Justo porque a grande maioria das pessoas que entregaram currículo terão oportunidade de participar, certo? Só não participarão pessoas que não têm o ensino médio completo, né, que tem fundamental completo ou incompleto, porque é já uma medida adotada dentro do hospital. E transparente porque nós estamos, então, né, divulgando através dos meios de comunicação como que vai acontecer o nosso processo. Então, nós já estamos na etapa de recrutamento, que é aquela parte onde a gente vai, então, tirando alguns currículos, né, incluindo alguns, separando por escolaridade, separando pelas profissões que a gente vai contratar, que é enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, assistente social, serviços gerais, auxiliares administrativos. Nós já estamos, então, separando esses currículos conforme eles vão chegando. A próxima etapa, então, vai ser a aplicação de provas, né? Aplicaremos provas para todos esses candidatos. As provas, elas são, no caso de farmacêutico, enfermeiro, assistente social, bem técnica, né? Bem proveniente de conteúdos que têm a ver com essas profissões. E as demais, como auxiliar administrativos e serviços de higienização e limpeza, nós utilizaremos, então, perguntas relacionadas a senso comum, conhecimento, né, bem simples do ambiente hospitalar. Então, não serão provas muito difíceis, mas, com certeza, serão eliminatórias. A terceira e a quarta etapa vão constituir entrevistas individuais e entrevistas coletivas e aplicação de testes psicológicos. Aplicaremos testes psicométricos, né, que são testes fáceis de ser aplicados para grandes grupos e também práticos de se corrigir. E eles avaliam questões relativas à personalidade, questões relativas a coeficiente de inteligência e atenção, que são muito importantes para quem trabalha em ambiente hospitalar. As entrevistas poderão ocorrer de forma coletiva, com dinâmicas de grupo, né, para alguns cargos, e individuais. E depois, então, iniciam as contratações. Nós estamos adotando uma metodologia semelhante à que a gente adota aqui no HCB. Tá? Então, depois a gente vai contratando os profissionais, primeiro aqueles que são importantes, um maior treinamento dentro do hospital, e depois a gente vai dando sequência nos demais. Todos os novos colaboradores participarão pela recepção do novo colaborador, que a gente faz para todos os profissionais que são admitidos dentro do hospital. Lísia, alguma informação que você acha importante salientar para aquelas pessoas que ainda querem participar desse processo? Então, quem ainda não nos enviou o currículo, é importante dizer assim que a gente não... Currículos repetidos a gente acaba tendo que, né, excluir. Então, quem ainda não enviou o currículo pode trazer aqui pessoalmente, nós temos uma caixinha na recepção do hospital, pode nos enviar para o e-mail rh@hcb.com.br e ainda pode mandar preencher através do nosso site, que é www.hcb.com.br. Importante lembrar também que toda a comunicação com esses candidatos irá acontecer através do nosso site. Nós não vamos efetuar ligações, não vamos mandar e-mail, não vamos falar com as pessoas. Vai ser pelo site, então tem que ficar atento no site do HCB. Vai ser por ali que a gente vai comunicar o horário de seleção, quem avançou para a segunda etapa, quem vai ser chamado para a entrevista. Então, fiquem ligados no www.hcb.com.br. Tá certo, Lísia. Obrigado. Fica aí a dica, então, para você que quer se candidatar, que tem aptidão, tem formação, qualificação para trabalhar na UPA. Fica aí a oportunidade. Até dia 5, sexta-feira, ainda dá tempo. Esse assunto realmente gerou uma expectativa muito grande aqui na cidade, por parte especialmente de profissionais da saúde. Recebemos muitos contatos de pessoas querendo saber justamente isso, não é? Como que seria o processo de seleção para a UPA Zona Norte. Aí estão, portanto, as informações que vão ficar disponíveis também em instantes no nosso site, novotempo.com/NTSul, para que você de casa possa acompanhar, quem sabe perder uma parte dessa entrevista, com todos os links necessários para que você acompanhe este processo de seleção. Lembrando que os currículos podem ser entregues somente até sexta-feira. O prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, apostou no trabalho de Ronaldo Toné. Ele agora responde pelas por três secretarias. É a Secretaria de Desenvolvimento, Interior e Agricultura. O supersecretário iniciou sua nova etapa de trabalho, exonerando Carolina Larrondo, que desde 2015 era cargo de confiança da Secretaria Municipal de Interior. Segundo o secretário Ronaldo Toné, o jeito de administrar dele deve ser delegando funções e partindo com o serviço para os atuais diretores das pastas. É isso mesmo, secretário? Boa tarde.
É uma coisa que qualquer pessoa que recebe uma incumbência importante como essa, 3 secretarias que envolvem a área econômica e de infraestrutura, precisa ter diretores, braços operacionais que sejam afetos à área e também que possam comandar com facilidade as equipes que eles devem montar. E essa é a proposta que eu dei para os 3 diretores da Indústria e Comércio, de Agricultura e Pecuária e de Interior e Transportes, que eles montem a equipe da melhor maneira possível, porque as tarefas vão ser apresentadas e devem ser cumpridas com celeridade. Para administrar as 3 secretarias, o senhor tem um cronograma de reuniões com os diretores? Em princípio, eu já fiz 2 reuniões, e em princípio nós teremos pelo menos uma reunião semanal e depois aquelas demandas do dia a dia que se resolve por telefone, por troca de correspondência por e-mail, WhatsApp. Hoje as comunicações ajudam muito, hoje não tem mais essa questão de limitação de espaço. E também há uma tendência, só uma questão de resolver para onde a troca do meio ambiente, de onde está agora para o nosso Parque da Cultura, os jardins zoobotânicos ali do Parque da Cultura, meio ambiente saindo daquele prédio, nós iremos para lá. Então nós vamos concentrar, vamos ficar bem próximo do gabinete e as secretarias ficarão juntas, se não todas ali, mas em espaços bem próximos, o que facilita o contato dos assessores comigo. A exoneração de um CC, como a Carolina Larrondo, ela acontece ad nutum, quer dizer, ela é uma decisão da administração, não tem nada a ver com o desempenho profissional, que eu reconheço foi excelente, mas tem a ver com um novo organograma e as chefias. A ideia e o viés é de redução do número de pessoas em atividade meio e ampliação, se for possível, na atividade fim. Nós não estamos vendo pessoas de qualquer ordem que não sejam dentro do organograma que os diretores estabelecerem como melhor. Então, chefias mudam e, obviamente, os seus assessores mudam. E isto acontece sempre em administração pública. Secretário, o senhor falou sobre economia. Entende que a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai precisar, daqui a pouco, unir essas secretarias responsáveis, que hoje são as 3, pelo senhor? Olha, já vem tramitando dentro da Prefeitura, através dos pensamentos da Secretaria de Administração, uma ideia de que, mais cedo ou mais tarde, a Prefeitura, a atual administração, terá que enviar à Câmara um novo organograma das secretarias. O provável é que serão menos secretarias com mais atribuições e menos níveis de chefia. Isto é a tendência que eu estou verificando. Então, já me antecipando a isso, nós já estamos promovendo os enxugamentos, já estamos atribuindo mais responsabilidade para aqueles que estão em chefia, de tal sorte de que no futuro poderá, se for esse o pensamento do prefeito, ser até fundidas essas 3 secretarias numa só. O senhor entende que é viável administrar as 3? Não tem problema nenhum, eu já passei por isso na primeira administração do prefeito Guinatti. Já tive a oportunidade de comandar simultaneamente o gabinete do prefeito, a Secretaria de Indústria e Comércio, Agricultura e Pecuária, depois fui secretário da Estas, fui secretário do Interior, ou seja, são pastas pela qual eu já passei e não tive nenhum problema. Por quê? Porque o secretário é um agente político, ele tem que ter clareza de quais os projetos são prioritários, o que pode ser conseguido com os recursos escassos que se tem, inclusive recursos humanos. E, de resto, delegar para que as pessoas, se forem bem escolhidas, possam desempenhar esse papel. Eu não vejo problema e acho que até em alguns momentos há um certo exagero no sentido de que são tarefas muito grandes e tal. Eu não tenho essa percepção e não tenho essa sensação de que seja um trabalho que esteja além da capacidade minha ou de qualquer pessoa que tenha um pouco de conhecimento de administração. Secretaria de Interior, hoje muito se fala sobre manutenção das estradas. A Agricultura e Pecuária consegue sim se integrar ali junto com a Secretaria de Indústria e Comércio. Com os recursos escassos, como o senhor falou, o que planeja? Não, justamente isso. Os recursos são, se nós considerarmos os valores, nós temos um orçamento que não chega a 5 milhões de reais, somando as 3 secretarias, para atender todas as demandas dessas áreas. Então, será uma possibilidade, inclusive, de otimizar esses recursos, fazendo
ou integrando as ações de tal sorte que os principais objetivos que foram traçados e que estão sendo ainda estruturados sejam atingidos. Então, não vejo maior problema. Nós sabemos que os recursos são escassos, o orçamento não vai ser cumprido na sua totalidade e essa realidade também reforça essa ideia de trabalhar em conjunto, unindo 3 secretarias. Diversas demandas da comunidade já tinham sido passadas à secretária anterior, Daniela Santos. Agora precisam ser repassadas novamente ao senhor? Não, em princípio a equipe sabe dessas demandas, o diretor Gabriel foi mantido e ele sabe dessas demandas, eu não vejo problema. Claro que o Diego Cruz vai precisar receber dos seus assessores diretos ali alguma demanda que eventualmente não tenha sido atendida, é provável que existe. Mas, independentemente disso, se alguém quiser reforçar o pleito, quiser procurar os diretores ou falar comigo, estou à disposição. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço pela oportunidade. Agora 12h44, você de casa interage com a gente, faz o NT Sul junto conosco, com a equipe aqui da TV Novo Tempo. A gente aproveita para mandar um abraço para a Karina Porto, mandou o seu recadinho também já lá na nossa página, está assistindo em Porto Alegre. Grande abraço a todos os nossos queridos que acompanham o NT Sul diariamente, no canal 44, lá na nossa querida capital gaúcha. Também com a gente a Maria Kiffer, mandou seu recadinho, sua sugestão de pauta, o que é sempre muito interessante, sugestão de reportagem. Você realmente interage e ajuda a construir o nosso jornalismo cada vez mais cidadão interativo. E em instantes, aqui no NT Sul, nós voltamos a falar sobre a reforma do ensino médio e vamos ouvir os principais atingidos pela proposta, os alunos. Corsã anuncia água tratada em 6 meses para a localidade do Piquiri, em Cachoeira do Sul. Tem ainda a previsão do tempo, nós voltamos já. O NT Sul já está de volta e a gente segue falando da reforma do ensino médio. Ela vem provocando muitas discussões, especialmente entre especialistas em todo o Brasil. Estudantes e profissionais da área da educação reclamam da falta de debate sobre as mudanças. O presidente da República sancionou em fevereiro a lei que estabelece a reforma do ensino médio. Mas será que alunos e professores se sentem bem informados sobre a mudança? Muitos professores não realmente, a população em si, a sociedade não tem assim uma certeza absoluta do que realmente diz o texto, né? Porque tudo foi muito rápido. Podia ter sido muito mais divulgado para nós, discutido tanto em sala de aula como na nossa casa e não ter só as informações vindas pela que a gente olha na TV e nos noticiários, porque é algo do nosso futuro. E quem vai ser afetado não faz ideia de como vai ser afetado e de por que isso está acontecendo. Então, a gente deveria as pessoas mais informadas sobre essa reforma. Um dos pontos mais polêmicos da reforma diz respeito às disciplinas. A Lei de Diretrizes e Bases estabelece português, matemática, filosofia, sociologia, artes e educação física como disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. Agora, com a medida provisória, artes, educação física, filosofia e sociologia devem ser oferecidas pelas escolas, mas serão disciplinas optativas. Eu não gostei porque eu acho que para as pessoas crescer com caráter, elas precisam de sociologia, filosofia, porque tem gente que não sabe o que é realmente, entendeu? Aí elas acabam crescendo ignorantes. Querendo ou não, é muito da nossa formação como pessoa e não como só profissional, sabe? É uma noção de mundo, assim, a gente tem muita noção fora do que é só matemática, português e só dentro da escola, assim. Filosofia e sociologia é muito importante, porque se não tiver, tu não sabe pensar, tu não tem opinião própria. A possibilidade de já poder escolher uma área de interesse foi debatida nesta roda de conversa com um professor em uma escola da rede particular. Aqui, eles acreditam que repensar processos escolares é preciso, mas não concordam com grande parte do que foi proposto. Quando a gente escolhe alguma área, a gente se fecha para outras e torna o nosso caminho muito pequeno e não expande o nosso conhecimento. Se a gente for pegar aquela propaganda do governo falando sobre a reforma do ensino médio, a gente acha que é uma coisa maravilhosa, né? Mas tem seus pontos negativos, como esse das áreas, por exemplo, tu fica limitado. Tu tem que escolher uma área, mas tu tá limitado a poder trocar ou algo do tipo, porque tu meio que te formou. Outra questão abordada foi a possibilidade de ter como professor uma pessoa com um notório saber em alguma área, conforme está descrito na lei. Considerando que nós temos o notório saber e a terceirização junto, essas coisas podem ser combinadas, né?
E aí uma escola que exige de fato um professor com formação, agora, no final das contas, pode até aceitar um professor sem formação pedagógica, por questões de custos. Muitas vezes esse professor não tem a sensibilidade que uma pessoa formada tem, entendeu? Que estudou para isso. Ele pode ser um físico ou uma pessoa que não conseguiu, não sucedeu bem na sua carreira e teve que mudar, teve que ir para um plano B. Uma alteração importante na rotina educacional foi lembrada pelos professores. A medida altera de 800 para 1.400 horas-aula anuais. Essa modificação afeta especialmente a rede pública. A escola de tempo integral talvez ela seja um lance assim, muito bom e que dê certo para o ensino fundamental, né? Que são aquelas crianças ainda da educação infantil. Mas os nossos alunos, principalmente na nossa escola, que é ensino médio, a maioria dos nossos alunos, no turno inverso, eles estão em estágios e esses valores que eles recebem a título de estagiários ajudam sim na economia da família, inclusive na passagem, né, para eles virem na escola. Com certeza a carga horária vai prejudicar principalmente as famílias mais pobres, né, porque tem alunos que fazem estágio para comprar suas coisas e tem alunos que fazem estágio para ajudar em casa, com comida muitas vezes. A reforma passará a valer um ano após a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que define o aprendizado em cada etapa. A questão é que, para além de posicionamentos teóricos, nós temos uma preocupação em função da definição conforme a faixa etária, que é uma preocupação que se tem em escola. Qual é o conhecimento possível de se desenvolver com uma determinada faixa etária? Então, por isso é tão importante que a gente tenha uma base nacional curricular que atenda uma formação de educação básica, mas que também atenda a especificidade de cada região. Agora, 12h53, é hora da previsão do tempo. Depois do frio do fim de abril, as temperaturas voltaram a subir no Rio Grande do Sul. É o chamado veranico de maio. E nós vamos ver como fica o tempo em Cachoeira do Sul e em todo o território gaúcho. Em Cachoeira do Sul, quarta-feira de sol durante todo o dia com algumas nuvens, mas não chove. As temperaturas ficam entre 15 e 26 graus. A quinta-feira terá sol, aumento de nuvens pela manhã e pode ocorrer pancadas de chuva à tardinha no começo da noite, mínima de 18 e máxima de 26 graus. A sexta-feira é outro dia de sol durante todo o dia, com poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas ficam entre 17 e 27 graus. Veja no mapa como fica o tempo hoje. Mais um dia de sol e nuvens no estado gaúcho. Ao longo da tarde, o ar mais quente que predomina vindo do norte do estado favorece o aquecimento, mas à tarde terá temperatura agradável. As nuvens aumentam na divisa com Santa Catarina e pode chover na região. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. E em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. Mesma temperatura prevista para o sul do estado, São Lourenço do Sul, Pelotas e Rio Grande. E depois de muita luta, a comunidade do Piquiri, no interior de Cachoeira do Sul, vai contar com rede de água, demanda que tramita há pelo menos 2 anos junto à Corsã e culmina hoje no início das obras. Uma equipe iniciou a perfuração não destrutiva ao longo da BR-290 e a previsão é de que em 6 meses a rede de abastecimento esteja em pleno funcionamento. Eu vou conversar com Moisés Calegari, ele que é gestor aqui da unidade de Cachoeira do Sul. Moisés, Piquiri com água? Já existe uma previsão? Boa tarde. Boa tarde a vocês da TV Cachoeira. Sim, é uma notícia boa que a gente está aí a falar para vocês da questão do Piquiri, que é um anseio grande daquela comunidade, que vocês todos sabem, e a Corsã tem um contrato de governo e a colocação de água no Piquiri. Eu quero dizer para a comunidade do Piquiri que o processo está bem adiantado, está bem à frente do que a gente pensava, porque houve uma demora muito grande na época, o pessoal acompanhou a questão da licença do DENIT, né? Então, para a gente fazer um relato assim simples para vocês, a gente concluiu já toda a extensão de rede ao longo da 290,
a gente fez toda a conclusão de rede dentro da expansão das ruas do Piquiri. O que a gente está fazendo agora? A gente, nesse momento, hoje estamos com a equipe de Santa Maria fazendo a travessia não destrutiva na BR-290. É uma travessia que é perfurada por debaixo da 290, onde são colocados 2 tubos, um que vai levar a água que vem do poço e depois a outra que atravessa para abastecer a vila do outro lado, entendeu? A gente está fazendo essa travessia, 290. Nesse meio tempo, a gente entregou a semana passada, chamou o proprietário, a Corsan fez uma avaliação do imóvel, entrou em acordo com o dono do imóvel lá, está tudo acertado. A gente está fazendo, entregou agora o processo aqui no cartório de registro para lavrar a escritura. Então, nesse meio tempo, quando eles estão fazendo a escritura, a gente já está se antecipando em outros processos. O que a gente vai faltar para poder abastecer o Piquiri, que agora que está na sua fase final? É a conclusão da base do reservatório, que nós só podemos construir a base depois que tiver o terreno escriturado no nome da Corsan, mas nós já temos com o processo de encaminhamento da base também do reservatório, todo o processo com os engenheiros, com os técnicos. Estamos aguardando agora a finalização dessa parte da travessia para posteriormente também licitar a casa de bombas, onde que vai ficar o quadro de telemetria da expansão da nossa rede. Então o sistema está bem adiantado, a gente está louco já para começar a largar água para aquele pessoal, porque é um anseio grande da comunidade. A gente até pede um pouco de desculpa, porque a gente enfrenta seguido a reclamação no rádio, aí, coisa, e água do Piquiri, o pessoal reclama, né? Mas eu quero dizer para vocês que o processo está bem adiantado. Houve demora? Houve, mas a gente é ciente, é consciente, a gente quer fazer a coisa certa, da melhor maneira possível. A gente não poderia avançar assim como a gente já queria ter feito, porque a gente dependia de uma licença, e essa licença do DENIT levou mais de 2 anos para sair, entendeu? Mas eu quero dizer para a comunidade que fique tranquila, que esse ano, se Deus quiser, eu acho que até calculo mais uns 3 ou 4 meses, e o mais tardar até setembro, por aí, a gente já está abastecendo o Piquiri. São mais de 200 famílias que passam, então, aí dentro de 3 ou 4 meses a receber água tratada pela Corsan. A gente fez na primeira parte lá, quando o prefeito Neyron calçou aquelas ruas do colégio, a outra transversal, a gente fez 50 ramais, já estão concluídos, para a gente não ter que fazer depois a destruição do calçamento, eles estão concluídos. E à medida que tiver concluída toda a rede, testada, abastecida, a gente vai comunicar à imprensa para cada usuário vir na Corsan, fazer seu pedido de ligação formal e a gente começar a fazer as ligações, que eu calculo dão em torno de mais de 200 famílias com água tratada no Piquiri. Tá certo, Calegari, obrigado. E o NT Sul desta quarta-feira fica por aqui. Outras informações em nosso site novotempo.com/NTSul e nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Logo mais, às 19 horas, tem o Jornal da Novo Tempo com as principais informações nacionais e internacionais. Até amanhã. Tchau.